Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confianças para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, estamos estudando então a segunda sessão da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. A quarta parte fala sobre a oração cristã. A segunda sessão é uma reflexão específica sobre a oração do Pai Nosso. Então, nós estamos agora no número 2761. E nesse ponto, o Catecismo vai refletir sobre o Pai Nosso como um resumo de todo o Evangelho. Então, na oração do Pai Nosso, podemos encontrar ali um resumo de toda a Boa Nova, do anúncio da Boa Nova de Jesus. No número 2761, o Catecismo traz uma reflexão de Tertuliano, que foi um grande autor da nossa igreja, do iniciozinho da nossa igreja, que escreveu uma obra chamada Sobre a Oração. Então, Tertuliano é quem lembra que a oração dominical, oração do Senhor, é, na verdade, a oração do Pai Nosso, mas é como os cristãos do início da nossa Igreja Católica costumavam chamar da oração dominical. Ele é, de fato, um resumo de toda a Boa Nova de Jesus. E mais ainda, Tertuliano lembra que até no Evangelho de João, capítulo 16, 24, que após Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, ele ainda acrescentou: por isso pedi e recebereis. Então, se rezarmos a oração do Pai Nosso com fervor, de fato, tudo o que pedirmos nós poderemos receber, desde que, mais para frente nos lembrará o Catecismo, nós estejamos vivendo na nossa própria vida a oração do Pai Nosso. Então, cada um, diz Tertuliano, pode elevar aos céus a sua própria prece, os seus próprios pedidos, diversas orações segundo as mais diversas necessidades da vida. Mas, começando sempre pela oração do Senhor, que continua a ser o quê? A oração fundamental. Não é à toa que nós, nos nossos encontros, por exemplo, começamos geralmente rezando a oração do Pai Nosso, muitas vezes, Ou terminamos as nossas preces com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é sempre a oração fundamental. E isso a nossa igreja sempre nos lembrou. Bom, falando sobre a oração do Pai Nosso, a oração dominical, como um resumo de todo o Evangelho, o Catecismo diz agora que esse subponto é que o Pai Nosso, de fato, está no centro de toda a Sagrada Escritura. Podemos entender tanto o Antigo quanto o Novo Evangelho a partir da oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, que é a oração dominical. E o número 2762 lembra agora um grandíssimo santo da nossa igreja, que é Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, ele, na sua carta, ou chamada Epístola 130, porque ele escreveu várias cartas, então elas são numeradas, a carta 130, ele havia feito uma reflexão sobre os salmos. O que são os salmos? E interpretado esses salmos. E mostrado que os salmos
eles são alimento da oração, eles são alimento principal da oração cristã. Né? Por que são alimento principal da oração cristã? Se nós estudarmos os salmos, vamos perceber que em todos os salmos eles podem ser aplicados a Jesus, claro, e eles convergem para aquelas petições que existem na oração do Pai Nosso, que nós vamos estudar mais à frente, né? Chamadas 7 petições trazidas pela tradição de São Mateus, que a nossa igreja, tanto no Ocidente quanto no Oriente, acabou rezando essa tradição. Lembrando que no vídeo anterior nós explicamos sobre a questão do evangelista Lucas e do evangelista São Mateus, que trazem 2 versões da oração do Pai Nosso. Em São Lucas tem 5 petições e em São Mateus tem 7 petições. Então, Santo Agostinho faz a reflexão sobre os salmos, lembra que os salmos são aplicados a Jesus e, através dos salmos, eles convergem, todos eles, para essas 7 petições da oração do Pai Nosso. Né? Então ele diz assim: percorrei todas as orações que existem na Sagrada Escritura. Não creio que possais encontrar uma só que não esteja incluída e compendiada nesta oração dominical que é a do Pai Nosso. Então, realmente, a igreja entendeu, e porque vários santos da nossa igreja, Santo Agostinho, nos fala que, de fato, a oração do Pai Nosso resume o Evangelho, quer dizer, toda a Sagrada Escritura. Né? No número seguinte, 2763, o Catecismo nos lembra que, de fato, todas as Escrituras, o Antigo Testamento, por exemplo, que a gente fala lei, profetas e salmos. Quando falamos de lei, profetas e salmos, estamos lembrando do Antigo Testamento. Se cumpriram em Jesus Cristo. Tudo aquilo que lemos no Antigo Testamento, toda a história da salvação, encontra o seu cumprimento, o seu ápice, o seu máximo na pessoa de Jesus Cristo. O evangelista Lucas nos lembra isso em 24:44. Né? O Evangelho é, então, essa boa nova. O Evangelho é o primeiro anúncio que vem compendiado, por exemplo, nos lembra o Catecismo, no Evangelho de São Mateus, nos capítulos 5 e 7, onde nós encontramos o quê? O Sermão da Montanha. Querem ser felizes? Diz Jesus, bem-aventurados, né? Então, aprendam a ser pobres em espírito, porque dos pobres em espírito é o reino dos céus. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque vão ser saciados. Então, nós já conhecemos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, então, é o primeiro anúncio dessa boa nova de Jesus. A palavra evangelho significa isso, boa nova. O que Jesus vem trazer a nós como boa nova? O amor do Pai, a misericórdia do Pai, como viver esse reino, essa salvação na nossa vida. E aí o Catecismo lembra que a oração do Pai Nosso está no centro dessa boa nova, está no centro desse primeiro anúncio. Né? Se eu quero viver a bem-aventurança na minha vida, eu preciso viver a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a bem-aventurança colocada em oração. Né? E nesse contexto é que se elucida, diz o Catecismo, cada uma das petições da oração legada pelo Senhor, né? Aquelas 7 petições. A gente tem que colocar tudo aquilo que nós pedimos na oração do Pai Nosso no contexto das bem-aventuranças. Santo Tomás de Aquino, na sua grandíssima obra Suma Teológica, diz assim: a oração dominical é a mais perfeita das orações. A oração dominical é a oração do Senhor, Pai Nosso. Nela não só pedimos tudo quanto podemos retamente desejar de forma correta, mas também segundo a ordem em que convém desejar. A primeira petição é mais importante que a segunda, que é mais importante que a terceira. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas também plasma todos os nossos afetos. Nos ensina a pedir, mas também ela vai formando de forma correta os nossos desejos. Né? Número 2764, então fala aqui: o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, são a doutrina da vida. É um projeto de vida cristã. E a oração do Pai Nosso é a prece. É o pedido
que vivamos essas bem-aventuranças na nossa vida. Quem tudo isso forma é o Espírito de Deus, que nos ajuda a formar desejos corretos, coloca um jeito correto de desejarmos as coisas, né? E é o próprio Jesus quem nos ensina essa vida nova com as suas palavras. A palavra que está na oração do Pai Nosso é vida nova. Então, ele nos ensina a pedir a vida nova pela oração, que é a oração do Pai Nosso. A nossa vida tem que ser uma vida reta, para que a nossa oração também seja uma oração correta, que nos leve à salvação. Então, isso é a oração do Pai Nosso. É nos ajudar a viver uma vida correta, viver a vida de acordo com a boa nova do Evangelho, a boa nova dos bem-aventurados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.